Vou falar para vocês quais são os painéis orçamentários que nós temos disponíveis na universidade, né, os painéis orçamentários, que estão disponíveis para o público em geral. O painel de execução orçamentária, a partir de 2019, a gente tem essas informações já no site da Proplan. O de 2019 é aquele feinho lá que eu mostrei para vocês, mas ele está lá disponível. E até esse ano de 2025 ainda não está disponível, tá? Por quê? Porque vocês viram que ele ainda tem alguns ajustes, pequenos ajustes para fazer, e até porque a base de dados em si ainda não está completa. A gente está muito no início do mês, muito no início do ano, né? Então, até poucos dias, 2 ou 3 dias atrás, não tinha nenhuma despesa liquidada, não tinha nenhuma despesa paga. Então, espera essas informações, às vezes, alimentar para poder começar a ver o painel funcionando, tá? Por isso que algumas vezes o painel de orçamentário anual ele demorou mais para sair, porque tem esses ajustes que não depende muito, não depende só de nós, depende de nós também, mas não só de nós, depende do Tesouro Gerencial e ajustando essas informações, tá? O painel das unidades, que a partir de 2002 também está disponível, o painel de indicadores da matriz, que está disponível a partir de 2024, ano passado. E para a gestão superior, a gente tem esse painel gerencial que eu falei para vocês. Porque eu sei que vai ter algum questionamento, principalmente quando eu mostrar, porque é encantador ver as informações que tem lá. Porém, gente, porque é importante ter cautela na hora de deixar esse painel disponível para todos. Algumas informações ainda são manuais. E eu sempre falo isso para a Renata até, assim, porque por ser manual é muito suscetível a erro. Então, pode ser que eu classifique um documento errado lá manualmente. Hoje já é muitas classificações já vêm de forma automática, mas algumas são manuais. Então, se eu classifico errado, essa informação vai para público errado, é muito complicado, né? Então, a gente preferiu deixar ainda, né, somente disponível para a gestão superior, que aí subsidia ali a tomada de decisão, mas ainda não é o momento de disponibilizar ele para o público, apesar de que eu sei que vocês vão ficar aí encantados depois que vocês verem as informações que tem lá, tá? Mas é uma coisa que nós almejamos, esperamos, um dia talvez nós conseguimos, e ninguém mais com tanta fé que a Renata que isso aconteça o mais rápido possível. E aí, agora vamos lá no painel de execução orçamentária anual. Lá, como é que vocês vão acessar esse painel? Normal, como os outros, né? Lá no site da Proplan, em orçamento, painel de execução orçamentária. Está até errado aqui, eu indiquei aqui no de indicadores, mas é no de execução. E só tem cuidado, porque como está aqui, tem uma aba painéis UFOP. Esses painéis UFOP aqui são os que são feitos lá pela DIAV. Os nossos orçamentos estão aqui na aba orçamento, tá? Vocês estão me ouvindo? O que apareceu para mim que eu perdi a conexão? Falhou um pouquinho, mas voltou. Aqui também falhou um pouquinho, mas voltou. Tá. Então, só na hora que vocês abrirem o site lá, tenham cuidado, porque aqui aparece painéis UFOPA e orçamento. Então, os nossos do orçamento estão aqui nessa aba de orçamento, tá? E quais informações estão disponíveis no painel? Eu vou falar aqui, mas depois eu vou lá para mostrar para vocês. Aliás, eu vou mostrando para vocês ao mesmo tempo, tá? Só achar ele aqui. Então, quais informações estão disponíveis no orçamento? Informações de orçamento do exercício. E aí eu vou começar também a falar alguns termos aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que nós fizemos no âmbito da UFOPA, e uma das coisas que mais, assim, que os usuários mais relataram é a dificuldade de entender alguns termos orçamentários. E esse é um desafio que a gente tem, porque como é que a gente... são termos técnicos, a gente sabe, mas são termos que a gente não tem muito como mudar muito, né, o nome, então a gente discute assim, será que se a gente colocar disponibilizado o pessoal vai entender?
lá no orçamento. Então, é muito a gente que define ali internamente na Adplan, a gente está aberto, a gente fica aberto a sugestões. Mas por quê? Porque os termos são muito técnicos. A gente até faz uma brincadeira que tinha vezes que a gente estava conversando tão tecnicamente do orçamento que se entrasse alguém na sala, assim, que era um leigo, não entendendo nada do que a gente estava falando, porque era assim, veio lá 20 GK, se tem tanto de lotação orçamentária. Então, assim, a gente falava vários termos técnicos, e eu falei assim, gente, se alguém entrasse aqui agora, não ia entender nada do que a gente está falando do grego, porque realmente é complicado, a gente entende muito bem, mas a gente já trabalha com isso, mas para quem não entende, eu compreendo que é mais complicado, tá? Então, o painel ele foi pensado da seguinte forma: a gente tem tanto o orçamento do exercício, tá? Quanto de restos a pagar. Então, todas as abas aqui, elas têm essas duas opções, tá? Orçamento do exercício e restos a pagar, que aí vocês vão navegar entre essas duas abas para fazer as análises que vocês quiserem. Também tem, vocês vão encontrar em todas elas a dotação orçamentária, que a gente chamou de disponibilizado. Isso significa que é o valor de orçamento disponibilizado, independente para quem seja. Por exemplo, aqui na execução orçamentária, o disponibilizado, desse aqui geral, que não tem filtro nenhum, é o valor que a UFOPA recebeu, certo? A UFOPA recebeu de orçamento até agora. Se eu for aqui em apoio estudantil, o disponibilizado é o que já foi disponibilizado para apoio estudantil. Não significa que esse é o valor aprovado no PGO. Como eu falei, hoje nosso desafio é trazer a informação do PGO. A gente não tem essa informação aqui nesse painel. Então, o disponibilizado foi o orçamento que a Adplan já detalhou para apoio estudantil, na UGR de apoio estudantil. Então, se você for aqui em capacitação, o valor disponibilizado para capacitação aqui é 33 mil, não sei se está certo isso, mas ou está com algum filtro, é só isso mesmo. E aí pode, é só isso, a gente ainda não liberou o orçamento de capacitação na totalidade. Tá, perfeito. Então, aqui, contratos, 20 mil, tá vendo? Então, assim, tudo que já foi disponibilizado para essas rubricas. É importante entender isso, porque pode ser que alguém chegue aqui, disponibilizado 20.951, mas o meu PGO é tanto. Não é informação de PGO, é informação do que já foi detalhado para essas unidades, só que aqui em execução geral é tudo que a UFOPA recebeu, independente de já ter sido detalhado ou não, tá? É o valor total aqui. Crédito disponível, né, que a gente chamou aqui de disponível, que significa que o valor ainda não foi empenhado, tá? Esse valor crédito disponível significa isso. Não sei se está sendo útil aí para as pessoas que têm alguma dúvida, mas eu estou tendo que detalhar, gente, porque realmente isso foi uma coisa muito citada, vocês vão ver na pesquisa daqui a pouco. Empenhadas, que é o valor total de despesas empenhadas, liquidadas ou não. Não está aqui, então eu até pedi para... eu sei o que foi aconteceu. Eu até pedi para a Shirley colocar, que eu vi que não tinha aqui empenhadas, mas a gente não publicou a última versão. Eu vou fazer esse ajuste. Então, vai ter uma coluna aqui de empenhadas. Deixa eu ver se aqui outra tem. Aqui, ó, empenhadas, tá? Então, por exemplo, já foi disponibilizado para apoio estudantil 255 mil. 144 mil está no crédito disponível, ou seja, ainda não foi empenhado. 110 mil desses 255 mil já foram empenhados. Ou seja, se somar empenhadas mais disponível, vai ficar igual disponibilizado, a soma desses dois, tá? Disponibilizado. E o saldo de empenho? O saldo de empenho é o que já foi empenhado, mas não foi liquidado. Ou seja, se somar saldo de empenho mais liquidado, esse valor total aqui de empenhadas. Aqui, ó, 23.100 mais 87.800 dá 110.900. 110.900 mais 144.700 dá 255.600. Então, sempre daqui somando para cá, você consegue saber qual é o valor total, tá?
Eu sei que vai ficar complicado aqui de vocês, se vocês não têm essa ideia, essa noção, tá? Mas é assim que funciona. Aí, como eu falei, empenhadas a liquidar, a gente chamou de saldo de empenho, que é o valor dos empenhos que ainda não foram liquidados. Despesas liquidadas, que a gente chama aqui de liquidadas, é o valor dos empenhos que já foram liquidados no CIAF. Por que eu falei aqui no CIAF? Porque, por exemplo, em teoria, a liquidação ela ocorre quando você atesta a nota fiscal ali, né, do serviço. Na teoria, se você for ler, é isso. Mas para cá, para o sistema, só conta quando lá a DFC lança no CIAF. Então, é importante ter essa diferenciação, porque pode ser que você pense aí, se você é leigo, que só porque você já fez sua liquidação, você sabe que, obviamente, que as coisas não vão magicamente para cá, mas precisa estar no CIAF para constar como liquidado. E os valores pagos são os efetivamente pagos. Por exemplo, aqui de apoio estudantil, até hoje, dia 23 de 1, não teve nenhuma despesa paga, mas já tiveram despesas liquidadas. Significa que essas despesas aqui, elas estão em fila de pagamento, provavelmente lá da DFC, para efetuar o pagamento assim que possível, certo? Até aqui. Alguma dúvida, gente? Eu sei que não é a intenção entrar muito na parte de termos orçamentários, mas é importante porque realmente foi uma demanda. Ok, vou passar aqui então. E quais informações estão disponíveis em relação a restos a pagar? A gente traz as informações de restos a pagar não processados. Porque a gente acaba não trazendo os processados, a maioria das vezes os processados, eles só viram o exercício, mas logo eles são pagos, dificilmente eles viram mais de um ano, né? Acontece, mas raras vezes. Não tem como ter muito controle. A gente traz aqui as informações do que vocês ainda podem fazer alguma coisa, porque os processados já foram liquidados no sistema. Então, só falta pagar. Os não processados são os que têm restos que vocês podem utilizar ainda. Então, a gente traz para cá os orçamentos os restos a pagar não processados. Então, vocês vão ver os valores de inscritos e reescritos, que são valores registrados como restos a pagar. Só para vocês saberem a diferença, inscritos são restos a pagar do ano passado, por exemplo, a gente está em 2025, os empenhos de 2024 que foram inscritos em 2025 são considerados inscritos, e os empenhos dos anos anteriores a 2024, ou seja, 2023 para trás, são considerados reinscritos, porque eles já foram inscritos mais de uma vez. Eles foram inscritos em 2024 e foram inscritos novamente em 2025, por isso que eles são chamados de reinscritos. Mas o que a gente fez? Para não complicar tanto, para não ficar um monte de coluna, a gente uniu essas duas colunas. Então, a gente deixou apenas uma com essa informação aqui, RAPs, inscritos e reinscritos. Não está aparecendo, porque precisa fazer um ajuste lá na base, como eu falei, tá? O professor Marcel está aí para nos ajudar nessa situação também. E aí, assim que tiver ok, o saldo dos RAPs vai ficar certo aqui. Vocês estão vendo que eles estão somente aparecendo as liquidações, é porque o valor das inscrições não vieram para cá, tá? Polly. É só um parêntese para a gente sempre reforçar essa questão de restos a pagar, tá? A gente precisa que as unidades priorizem, né? Eu não sei se todos já ouviram falar em alguma oficina, né? Ou nas outras oficinas, mas a gente precisa que seja dado prioridade à execução de restos a pagar, principalmente agora, nesses primeiros meses, né? Porque a prioridade é que a gente realmente finalize, execute todo o resto a pagar para depois utilizar o orçamento da LOA. Tá? E isso é muito importante. E estar atentos, né, até, se, por exemplo, agora que a gente não tem ainda essa informação no painel, mas se você precisar, né, de uma forma mais célere, mais urgente dessa informação, pode entrar em contato com a Adplan, e a gente tem já essas informações de restos a pagar, tá? Se você precisar para alguma situação.
Não está aparecendo no painel por conta dos ajustes, mas a gente já tem e pode disponibilizar para vocês. Era isso. Eu acho até que a Carmen, não sei se ela chegou a mandar essa informação, mas a gente até chegou a emitir esse relatório esses dias, né, Carmen? Ela está por aí? Sim, eu vi. Sim, ela mandou, tá? Mas eu, no caso de alguém não ter recebido alguma coisa, já pode verificar com a gente. Certo. Aí vocês também vão encontrar as informações ali de RAPs liquidados, né, que são esses valores aqui. RAPs pagos, que são os réis a pagar pagos, quando aparecer aqui é porque ainda não tinha a coluna, por isso que não está aparecendo, tá? Vocês estão vendo aí que estão vários ajustes para serem feitos, por isso que a gente ainda não disponibilizou mesmo. Além de todas as informações específicas da execução orçamentária, o que a gente tem? Diversos tipos de segmentação de dados, né? Então, os painéis, eles permitem a personalização e detalhamento com base em diferentes classificações, como unidade orçamentária. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que em cada aba a gente tentou deixar os filtros que fazem sentido para aquela aba, porque assim, não faz sentido eu ter grupo de despesa, que é a divisão de pessoal, custeio e capital, lá em apoio estudantil, se apoio estudantil não tem nada de pessoal e custeio. Então, a gente já não deixou esse filtro lá. A gente deixou o máximo personalizado mesmo os filtros que fazem sentido para aquela aba, para aquela página. Então, mas em cada uma das abas você tem diversos tipos de filtros. Esse aqui, que é da execução geral, por exemplo, ele tem vários filtros, porque aqui faz sentido. Por exemplo, se alguém quiser ver aqui e saber só, fazer uma análise rápida só de custeio e capital. Então, consegue filtrar os dois para saber aqui algum percentual, fazer uma análise mais técnica, entendeu? Então, quais são as segmentações? Isso aqui, o nome desses filtros no Power BI chama-se segmentação de dados. E quais são as segmentações de dados disponíveis nos painéis? Unidade orçamentária, que identifica a unidade orçamentária proprietária do orçamento. Eu coloquei aqui entre chaves, porque entre aspas, porque a unidade orçamentária, o orçamento é da UFOPA, mas nós temos TEDs, né? Então, quando a gente vê aqui em TEDs, tem outras unidades orçamentárias, porque significa que o orçamento ele dessas unidades e elas descentralizaram, por isso que é TEDs, termos de execução descentralizado, descentralizaram o seu orçamento para a UFOPA desenvolver algum projeto específico lá, determinado no TED ou na emenda. Então, por isso que a gente coloca esse filtro aqui de unidade orçamentária algumas páginas. GND, grupo de natureza de despesa, que significa, classifica os tipos de despesa por custeio, investimento ou pessoal. PI, que é o plano interno, detalhe o orçamento por plano interno. Esse plano interno, para quem não sabe, é a parte mais discricionária que nós temos de classificar o orçamento, porque tudo, a maioria das coisas já vem classificadas ali, né? Já vem determinada fonte, já vem determinado algumas coisas. O que a gente consegue internamente direcionar o orçamento? São 3 coisas. O PI, a gente que determina ali o PI, inclusive a gente que cria os PIs na UFOPA, que mais se adaptam à realidade, a algum tipo específico. A gente direciona as coisas para natureza de despesa, aí tem essa maleabilidade que você já conhece, a questão ali do planejamento e remanejamento, e também a UGR, né, que é a Unidade Gestora Responsável. Fonte de recursos, que indica a origem dos recursos orçamentários, se é do Tesouro, se é de convênios. Ação de governos, que especifica as ações vinculadas ao planejamento governamental. Natureza de despesa, né, que categoriza as despesas por tipo, seja material de consumo, diárias, passagens, serviços, equipamentos. Nota de empenho, detalha os valores pela nota de empenho emitida.
editais de apoio, que é a nosso xodó, né, porque é a nossa inovação, então nós somos uma das poucas universidades que tem essa formação em painéis. Eu, assim, desconheço outra, mas eu falo poucas porque pode ser que existam outros, né? Informações sobre os editais de apoio estudantil e objetos de contratos, que a gente especifica de forma mais sucinta e sintética o objeto dos contratos. Ainda continuando, quais outras informações estão disponíveis no painel? Informações por rubricas específicas no PGO, ou seja, a gente detalhou aqui a categorização e alocação de recursos segundo plano. O que significa aqui isso? Isso aqui, essa é a divisão que vocês vão ver no PGO do orçamento. Por exemplo, lá em ações de DI, apoio estudantil, capacitação, contratos, contribuição, eventos. Por quê? Ações de DI, eventos e unidades, muitas vezes elas utilizam a mesma estrutura orçamentária em algumas coisas, exceto PI, né? Mas é a mesma fonte, a mesma ação. E aí, o que diferencia isso foi porque foi dividido lá no PGA dessa forma. Então, a gente trouxe para cá, a gente tentou trazer ao máximo essa divisão do PGO, né? Para cá, para vocês conseguirem ter essa visão. A gente ainda está com um desafio, confesso, não sei ainda resolver, mas eu vou resolver logo, logo, que é como deixar aqui ações de DI e eventos institucionais, tanto que eles não estão ativos aqui, ó, vocês podem ver, como é que deixa essa informação bem fidedigna para vocês, porque um dos nossos desafios com ações de DI e eventos institucionais, o que acontece? Aí o pessoal, eu pego no pé do pessoal, para na hora de detalhar, a gente tem muito cuidado de não utilizar os PIs, que são específicos de ações de DI e de eventos institucionais, para as unidades, porque se acontecer isso, pode ser que na hora lá daquela automação que eu fiz, um orçamento que era da unidade vá lá para o painel de ações de DI ou de eventos, porque foi colocado num PI que era dessas duas ações, mas o orçamento era da unidade, entendeu? Então, por isso que a gente pega, às vezes, no pé, a gente tem reforçado cada vez mais o cuidado no uso dos PIs, porque quanto mais cuidadoso for esse uso, melhor as informações ficam apresentadas aqui no painel, entendeu? Então, muito cuidado, eu vou reforçar aqui, para não utilizar os PIs que são exclusivos de ações de DI, de eventos institucionais, nas unidades, porque senão vem para cá para o painel essa informação de forma errada, e não é o que nós queremos, né? Então, a gente tem reforçado bastante mesmo, mas eu quero muito que vocês compreendam a importância, por que a gente tem pedido isso, tá? Então, vai sair o memorando circular, talvez cada um aqui já dê uma reforçada nessa informação, mas volto a reforçar. Os PIs específicos de ações de DI, de eventos institucionais, tentam não utilizá-los nas unidades. E por que especificamente deles dois? Por exemplo, gestão institucional também acaba utilizando a mesma estrutura orçamentária de unidade, mas é porque gestão institucional tem uma UGR específica, então eu consigo fazer uma automação para a própria base já entender que aquele orçamento foi destinado para a gestão institucional. Mas quando se trata de unidades, ações de DI e eventos institucionais, se o filtro não for por PI, eu não tenho outra forma de filtrar aqui. Certo? Oi. Só um exemplo a respeito disso. Por exemplo, a unidade, isso que ela está falando é fundamental, tá, gente? Inclusive, no primeiro dia eu falei que eventos institucionais e ações de DI é uma das rubricas mais difíceis da gente classificar e acompanhar no PGO, por conta disso. Então, a gente pede, né, que vocês, no momento da execução, consigam separar, por exemplo, eu tenho uma ação no PI de plano de gestão, que geralmente que são o PI que a gente usa para ações de DI, né? Então, tem uma ação lá no plano de gestão e essa ação, ela demanda a aquisição de passagens, por exemplo, tá?
Estou dando exemplo aqui. Aí vai estar lá na 9033, eu vou ter lá para aquela ação específica de ação de DI no PI de plano de gestão. Aí eu tenho lá R$ 5.000, tá? Um exemplo. Aí eu tenho na mesma unidade uma demanda de apoio administrativo lá de funcionamento, que é do meu planejamento lá da minha unidade, que não tem nada a ver com a ação que eu planejei lá no plano de gestão, na ação de DI. E aí eu preciso empenhar, comprar uma passagem, né, digamos assim, deixa eu ver, para o gestor ir para o fórum lá, para um fórum lá. Qualquer um fórum, um evento, alguma coisa, que ele vai geralmente com orçamento da unidade. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar o empenho lá do plano de gestão, porque já está detalhado, o orçamento já está lá comigo, só eu mandar para a Proage para empenhar, eu posso fazer isso? Pode, mas não deve. É sobre isso que a gente está falando. Então, você vai estar executando um recurso que não está destinado para aquela ação, né? E depois a gente não vai conseguir mensurar o que a efetividade daquela ação, né, de desenvolvimento institucional. Então, o que aconteceu ali? Para facilitar, entre aspas, a nossa vida, né, em termos de execução, para a operação ser mais fácil, mais rápida, eu acabei utilizando outro empenho que deveria ser utilizado para ações de DI e não para funcionamento da unidade. Gente, esse é um exemplo clássico. Parece que não acontece na nossa unidade, né, mas acontece sim. E é dessas ações que eu estou falando. Ação que está planejada, que foi aprovada em ação de DI, que está no PI específico de ações de DI e ações de eventos que foram planejadas para um evento específico não devem ser executadas com orçamento de funcionamento da unidade, que é o orçamento que a gente descentraliza para a matriz, e vice-versa, tá? Cada um precisa estar dentro da sua categoria, porque isso vai fazer com que a gente consiga mensurar de forma mais assertiva, consiga acompanhar de forma mais assertiva o nosso orçamento, tá? Eu dei um exemplo clássico desse de passagem, que é uma das rubricas que mais a gente consegue utilizar, né, facilmente, assim, mas e que eu vejo que geralmente se misturam, tá? Então, por gentileza, por mais que dê um pouquinho mais de trabalho, lembra da reflexão de manhã, né? Se a gente deixar tudo ao léu, se não tiver trabalho nenhum, não vai trazer o resultado que a gente precisa. Então, a gente realmente precisa ter um pouquinho mais de trabalho, mas para o resultado ficar mais coerente. Em relação a isso que a Renata falou das diárias, das diárias das passagens, essas que são passagens especificamente, né? Eu até, um tempo desse, eu mandei mensagem para o Alivan, falei, Alivan, não tem como arrumar um pouquinho esse campo de observação lá das passagens, porque se vocês virem o relatório que eu emito das passagens, para eu fazer essa classificação, se for numa dessas 3 aí unidades, e que é a que acho que mais utilizam, gente, assim, é pouca informação, eu não consigo saber se foi para ação de DI, que evento foi, enfim, então eu fico perdida, aí eu tenho que ir atrás do processo, às vezes abrir o processo para descobrir a informação. Então, vocês já imaginam que é tanta linha para a gente classificar, ainda ter que ir atrás de abrir processo para entender o que foi que aconteceu, porque o documento por si só não fala, entendeu? Está muito complexo se você fizer. Agora, se vocês usam certinho, como a Renata falou, o empenho do que é de ação de DI para ação de DI, eu já classifiquei, se eu classificar uma vez o empenho certo, todas as outras vezes que aquele empenho for utilizado, ele já vai classificar automaticamente, isso vai ajudar muito na automação. Então, eu peço aqui, então eu aproveito até essa oportunidade para pedir para vocês que contribuam com a gente nessa, né, porque sempre que se vocês erram lá também, a gente tem esse reflexo aqui nos nossos relatórios. Aí eu vou até deixar esse apelo para que vocês também tenham esse olhar cuidadoso com a execução, com os empenhos, com as classificações certinhas, para que nós possamos emitir cada vez relatórios cada vez mais fidedignos, tá?
E como é que é alimentado o painel e como ocorrem as atualizações? Em geral, esse painel aqui específico, tá? Ele é todo automatizado, né? Por conta das bases principais advirem de relatórios baixados diariamente, direto do Tesouro Gerencial e do CIOP. Falo isso porque, assim, até a base de dados eu falo base de dados do Marcel, mas já que a gente já há tanto tempo, mas é essa base de dados externa que a gente utiliza, ela é toda alimentada pelo Tesouro Gerencial e pelo CIOP. E algumas bases auxiliares são alimentadas manualmente pela Diplan, tais como os editais de apoio estudantil, novos contratos, informações de restos a pagar. Informações de restos a pagar que eu falo é campo de observação de restos a pagar, que a base não traz, nem o nome do fornecedor, e também tem uma outra informação que eu não estou recordando agora. Não, acho que é o campo de observação, o nome e o número do fornecedor. E mais, assim, por exemplo, vocês lembram que foi criada a UGR da RIDH? A gente tem uma base auxiliar, que é a UGR sintética, que a gente chamou, que se vocês virem lá no painel, é assim, ó. Por exemplo, aqui está, quando a gente abre aqui unidade responsável, aparece assim, né? Alenquer, apoio estudantil, contratos, IBEF, dessa forma sintética. Mas para isso aparecer aqui, eu tenho uma base interna que eu faço isso manualmente. Então, quando a RIDH foi criada, aí eu vou lá e crio. Isso aqui é mais difícil mexer nessa base, ela é bem estática, né? A última vez que ela foi preenchida foi quando a RIDH foi criada. Antes dela tinha sido apoio estudantil, antes de apoio tinha sido contratos. Então, assim, não é uma base. Teve o IFE também que foi criado. Mas são informações que não são criadas com frequência. Outra base que a gente tem, por exemplo, essa aqui, para aparecer assim, pessoal, custeio e capital, a gente tem uma base pequenininha lá que faz essa classificação desse jeito, porque senão, se a gente colocar do jeito que vem do CIAF, vai aparecer aqui investimentos, outras despesas correntes e pessoal, não lembro agora, mas assim, vem de outra forma. Então, a gente, para facilitar a leitura de vocês, a gente faz essas bases auxiliares, e essas bases auxiliares somos nós que preenchemos, tá? E quais os desafios enfrentados para manter o pleno funcionamento do painel? A dependência da inteligência de uma base de dados administrada por terceiros, né, que é essa situação que eu venho contando para vocês, ainda que essa base ainda é administrada lá por esse grupo de trabalho. Utilização limitada dos recursos do Power BI e outros programas, porque a gente ainda utiliza uma versão gratuita. Eu sei que, assim, precisa de um esforço maior para a gente ir atrás das versões pagas, mas é porque é muito trabalho, então acaba que a gente, como ainda está atendendo bem, a gente vai levando, mas eu imagino que a versão paga tenha mais recursos. Impossibilidade de integração com planejamento, esse é talvez o maior desafio que a gente tenha, né? Uma coisa que eu queria muito que acontecesse, todos nós queríamos, mas ainda não conseguimos fazer isso de forma plena. Limitação para atender algumas sugestões de melhorias. Daqui a pouco eu vou já abrir a pesquisa para vocês entenderem do que a gente está falando, mas algumas sugestões são muito importantes, principalmente na questão de acessibilidade, mas por conta da limitação da própria ferramenta, a gente não consegue trazer implementar essas melhorias, infelizmente. Conhecimento de ferramentas ainda limitado, né? É um mundo de informações, gente, é um mundo de conhecimento, são muitas ferramentas de tecnologia, e vocês sabem que está assim, né? Tipo, muito rápido, a gente não consegue acompanhar, então a gente ainda tem um conhecimento muito limitado, a gente não é da área, então tudo que a gente aprende é meio que na marra ali, na raça, e aí a gente acaba tendo essa limitação, né? Existe uma diversidade enorme de ferramentas no mercado que a gente nem conhece, então coisas que hoje a gente ainda está apanhando muito para fazer, a gente até fala, nossa, isso aqui deve ter uma forma tão fácil de resolver que a gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece.
E por isso a gente tem que ficar o tempo todo, a gente não tem como parar. A gente tem que ficar atrás de um aprendizado constante, isso toma tempo, né? Porque para a gente aprender, a gente precisa se dedicar, a gente precisa parar, mas o trabalho não para, então são coisas acontecendo ao mesmo tempo, e esses são desafios. E a ausência de feedback, vou dar uma alfinetada em vocês, porque esse é um desafio também, porque a gente não sabe, muitas vezes, o que poderia melhorar se a gente não tem esses feedbacks de vocês, certo?